Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui do novo canal. Bom, hoje, seguindo a série aí de comentário a respeito sobre as possibilidades brasileiras para 2026, no que diz respeito à eleição presidencial, vamos tratar do caso da candidatura desse menino chamado Renan Santos, do MBL, ou, se você já estiver atualizado, do partido Missão, né? O MBL, que começou ali naqueles conflitos relativos ao impeachment da Dilma, né, há mais ou menos 10 anos atrás, e agora tem um partido chamado Missão. E aí estão candidatando aí o Renan Santos, que é um dos líderes do MBL, para a presidência da República, e a gente vai analisar, claro que não a partir da pessoalidade, mas a partir das perspectivas políticas e econômicas que se apresentam nessa candidatura. E eu, naturalmente, antes quero pedir a você o seu apoio. Se você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui, como muita gente parece que gosta pelos comentários, eu tenho recebido excelentes comentários, pelos quais eu agradeço, mas eu gostaria de chamar a atenção daqueles que comentam e só me elogiam e dizer que eu preciso também colocar comida na mesa. E assim, para uma pessoa como eu, que vive de produzir conteúdo e informação, fazer um canal como esse é um trabalho significativo, um tempo de pesquisa, um tempo de produção, um tempo de botar isso no YouTube e tal. Gosto de fazer diariamente ou o máximo de frequência possível, tudo isso me consome muito tempo e energia e, portanto, eu gostaria de receber o seu apoio no Apoia-se aqui embaixo para me compensar por tudo isso, ok? Tem também o Pix, está aqui na descrição e está no comentário fixado, beleza? Obrigado por qualquer apoio que você puder me prestar neste trabalho. Vamos lá. Renan Santos surge no cenário político brasileiro junto com Kim Kataguiri e outros próceres aí do chamado Movimento Brasil Livre e por 2014, né, aquelas manifestações de 2013, 2014, 2015, quando todo aquele mal-estar, né, já com os 10 anos de governo do PT começou a aparecer na sociedade brasileira e que, lógico, né, vieram a ser muito fortalecidos, né, pelo processo da Lava Jato, que hoje a gente sabe que é um processo que ocorre a partir dos Estados Unidos. Estados Unidos, né, nas suas frequentes intervenções sobre as políticas nacionais dos países onde ele tem influência mais proeminente, como é o caso aqui da América Latina toda, e não diferentemente do Brasil, fez a Operação Lava Jato para muita gente que é afiliada, né, petista, assim, mais de raiz, vai dizer, foi para derrubar o PT. Eu questiono, na verdade, porque o PT é um partido que operou muito mal, né, os interesses nacionais, né, ao longo de todos esses anos que governa o Brasil. O objetivo da Lava Jato era, na verdade, atingir determinados setores econômicos do Brasil, que se beneficiavam de alguns apoios do governo do PT. Então, assim, associam-se essas coisas e foi nessa associação que certos movimentos políticos surgiram, entre eles o MBL. Surgiu catalisando uma percepção antipetista, né, que na realidade estava muito fortalecida por um movimento do imperialismo contra o Brasil. Então, já quero começar dizendo o seguinte, que para pegar e falar do MBL e da candidatura Renan Santos, que surge agora nesse partido que eles fundaram, sem falar, né, dessa interpretação que eu considero correta a partir da sua origem, né, vamos perder bastante daquilo que tem que ser o foco para essa análise do que eles prometem e trazem como perspectiva para o Brasil. Então, assim, passou-se esse tempo todo e os garotos do MBL se tornaram, né, agentes políticos relevantes, alguns são deputados, outros são vereadores, e construíram um movimento com uma densidade política até bastante respeitável. Quero aqui fazer todo o reconhecimento do seguinte, apesar de acharem que nasceram de um movimento cidadão, de um movimento que era contra um Estado inchado, acharem que estavam lutando pela autonomia do brasileiro, em empreender, em construir a própria riqueza sem ser controlado pelo Estado, e toda aquela retórica liberal que alguns chamam de liber bobo, liber besta, sei lá como é que se fala, mas que, de certa maneira, é uma atualização da retórica liberal para o caso brasileiro deste século, né? Eu considero que, naturalmente, seja uma imensa superficialidade que não para de pé. Na realidade, todo aquele movimento, assim como veio a dar no bolsonarismo por um lado e veio a dar no MBL por outro,
E talvez haja outros aí que tenham, né, tentado e não conseguido exatamente se constituir. O bolsonarismo se constituiu, o MBL se constituiu, mas tudo que saiu dali saiu com um conjunto de ilusões muito problemático. E ali você tinha certas correntes que estavam mais propensas às autoilusões. E a corrente do MBL necessariamente foi mais propensa a uma autoilusão muito profunda, exatamente porque era muito jovem. Todos ali eram muito jovens. Foi a primeira experiência política de todos eles. E, naturalmente, a primeira experiência política, né, de qualquer um é uma experiência de aprendizado. E eles, claro, cometeram seus erros e vieram aprendendo e tal, e parece que estão aprendendo um pouco melhor. Agora, o que eles sempre foram muito bons é no uso da comunicação. E esse é o centro da análise que eu quero fazer aqui. Só que eu vou fazer isso depois de fazer um pouco mais de reconhecimento da densidade política que eles adquiriram, porque eles adquiriram uma grande densidade política, né? Tem agora um movimento estruturado, funciona como uma empresa, na realidade, muito mais do que como um partido, muito mais do que como uma entidade, né? Funciona muito como uma empresa. Eles têm loja, eles vendem cursos, né? Vendem roupa, caneca, é uma marca, né? Então é um projeto de marketing e comunicação políticos, né? Que gera efeitos políticos. Tá? Então isso é o centro do que eu acho que tem que se interpretar a respeito tanto do MBL, quanto do Missão, quanto dessa candidatura que se apresenta aqui agora. Mas, para não dizer que eu serei injusto, né, e tentarei diminuí-los, porque eu não quero diminuí-los, ao contrário, eu estou aqui reconhecendo que eles conseguiram adquirir densidade política e, portanto, são até merecedores de aplausos. Eu não preciso concordar com o que eles dizem para aplaudi-los nesse aspecto. Eles fazem um uso muito bom de redes sociais, sempre fizeram um uso muito bom do marketing, né, sabem, entendem muito bem as técnicas de marketing, então eles vão atrás das pessoas e são convincentes nos seus argumentos. Tudo isso, então, deve ser reconhecido e entendido a partir do que eles propõem agora para o Brasil. O Partido Missão, tenho aqui aberta a página deles na minha frente no computador, diz o seguinte: nós temos alguns valores, né? E os valores são 9 caixinhas aqui no site deles, né? Tudo é caixinhas, tudo são frasezinhas, tudo não é como era no nosso tempo. No nosso tempo você tinha que ler um calhamaço para entender o que era. Aqui eles conseguem colocar em nossos valores 9 caixinhas. Então vamos lá. Vocês vão perceber que a maioria dessas causas, né, que mobilizam o Partido Missão, que é o partido político do MBL, são pautas de interesse geral, né, sem nenhum grande estabelecimento de nada muito diferente, e que, na realidade, corre até o risco deles serem colocados numa espécie de lugar comum, né, dos partidos. Mas vamos lá. Os valores do Missão são o seguinte: fim dos privilégios do funcionalismo público, endurecimento das leis penais, priorização da educação para todos. Foi ato falho, tá? Peço desculpas pelo ato falho. Falei privatização, está escrito priorização da educação para todos. Industrialização do Nordeste. Sobre esse tema, aliás, eu vou me deter daqui a pouquinho. Guerra contra o tráfico de drogas. Combate à corrupção. Respeito à responsabilidade fiscal. Bom, aqui de fato já tem um posicionamento de verdade. Eles são fiscalistas, beleza. Aumento da qualidade em saúde, né? Novamente genérico. E combate à poluição e ao desmatamento. Olha, tirando industrialização do Nordeste, que é um tema que eu me detenho um pouco mais, tirando respeito à responsabilidade fiscal, que eu não preciso me deter, porque todo mundo sabe bem como funciona, mas assim, é um posicionamento, dá para dizer, então vocês são isso. Endurecimento das leis penais, que no fundo está junto de guerra ao tráfico de drogas, né? São uma e única coisa, são posicionamentos. E o fim do privilégio ao funcionalismo público, priorização da educação, combate à corrupção, aumento da qualidade da saúde e combate à poluição e desmatamento são generalidades que precisariam de muitas especificações. Para não ser injusto, que eu também não quero ser, né, existe aí o tal do livro amarelo, que também de livro não tem nada, né, é uma sequência de fascículos, como eles chamam, onde supostamente ficam explicadas essas coisas todas. O Renan Santos tem falado, por exemplo, na bukelelização do Brasil, né? Inspirado no Nayib Bukele, do El Salvador. Ele pretende fazer um esquema de oferecer ao Brasil, né, um endurecimento tal
né, do combate na segurança pública, que chegaria, né, ao ponto de como inclusive diz lá uma camiseta que diz, prendeu, matou. Né? Então ele está ali na fronteira de defender publicamente uma política de extermínio mesmo, de pessoas processadas, pessoas criminosas, etc. Assim, é uma possibilidade aí que muita gente sempre falou muito no Brasil, a famosa frase bandido bom é bandido morto, encontra ressonância agora aí no MBL, no Partido Missão. Não quero me deter nisso, porque não é a minha área, eu tenho os meus valores, eles têm os deles, então isso eu acho que não procede. Agora, antes de entrar no ponto central mesmo, né, eu não quero perder muito tempo nessas questões, apenas fazer a seguinte crítica: industrializar o Nordeste não é um tema simples. Tá? Quem me acompanha aqui sabe muito bem como que eu há anos me dedico ao tema da industrialização e conheço isso por dentro por ter sido, né, repórter de uma série de veículos de comunicação especializada, nacionais e internacionais, né, que lidam com o setor industrial. Então, assim, você acaba descobrindo por dentro da indústria brasileira, né, a crônica, né, que era anunciada e agora já é uma crônica real, realizada, da desindustrialização brasileira. Não é um tema simples reindustrializar o Brasil. Então você falar que você vai industrializar o Nordeste é menos simples ainda, tá? Eu gostaria de entender, eu não vou me dar o trabalho de ficar comprando livro amarelo, lendo, então eu não sei se vou, talvez faça isso um dia, mas certamente não agora. Agora, o certo é o seguinte, há dificuldades significativas para se propor uma industrialização do Nordeste, e se isso for levado a sério, de verdade, eles terão que responder certas questões, né? O Renan Santos teria que responder certas questões, entre as quais eu colocaria o seguinte: veja só, a classe empresária nordestina, essa é uma só das questões que eu penso assim de primeira análise. A classe empresária nordestina, historicamente e hoje em dia mais ainda, porque ela conseguiu sucesso econômico com isso, é muito contente em participar apenas das chamadas economias primárias, né? Agronegócio, entendeu? Agropecuária, principalmente, um pouco na mineração, também tem uma parcela do território nordestino muito dedicada à mineração, e é muito difícil falar com esse pessoal no sentido de que eles precisam, né, criar cadeias produtivas a partir dos seus ativos econômicos que já lhes garantem bons rendimentos, né, à medida em que a criação dessas cadeias produtivas gera custos associados muito, muito grandes, muito altos. Em geral, né, quando isso passa a ser feito, é feito com apoio do Estado, que é algo que o MBL, em tese pelo menos, né, é contrário. Algo a que ele é contrário. O apoio do Estado necessariamente vem na forma de crédito, subsídio, entendeu? Vem na forma de implementação de infraestruturas associadas, vem na forma de programas regionais de compra da produção, entre outros vários assuntos. Agora, se a gente for entrar aí na microsetorialização, aí, meus amigos, o negócio fica dificílimo, porque vai ser necessário montar uma matriz insumo-produto do Nordeste daquelas realmente nível profissional, entendeu? Para identificar o que pode se tornar produto agroindustrial, o que além de se tornar produto agroindustrial pode se tornar cadeia de fornecimento de tecnologia para processamento, entendeu? Porque você vai tirar indústria no Nordeste de onde? Entendeu? Então tem essas questões. Tirando a Baterias Moura, na verdade, que são esses sim casos de industrialização do Nordeste que já vem de antes, né? E uma ou outra empresa que você encontra lá, a cimenteira que tem lá, que eu não vou saber agora o nome, esqueci, mas é um nome desses que parece uma sigla. Tirando esses casos, você só encontra no Nordeste industrialização de beneficiamento de produto agrícola ou pecuário. E como você vai tratar isso, né, para se tornar de fato indústria, né, e não apenas projetos de beneficiamento direto, né, de matéria-prima agrícola e pecuária em produto semi-acabado, entendeu? Porque senão a gente não está falando de industrialização, né? Senão a gente está falando assim, de pegar o leite e fazer doce de leite, pegar
a castanha do caju e fazer a farinha da castanha de caju, ou fazer sei lá, no máximo um creme hidratante, né, do caroço do abacate, pegar o coco babaçu e transformar a castanha no negócio, que é um pouco a retórica que eu não considero industrializante. Nada disso é projeto industrializante, é a retórica do governo. Quando o governo petista, né, propõe projetos pseudo-industrializantes em áreas como, por exemplo, no Pará, né, com projetos de beneficiamento do açaí ou beneficiamento da castanha. Né? Você chamar aquilo de projeto industrializante, para mim, sabe, é um pouco ofensivo, porque quem conhece indústria sabe que aquilo não é de fato, entendeu, projeto industrial. São projetos né, na verdade são mais artesanais e cooperativos do que industriais. Eu ia dizer semi-industrial, mas nem isso eu considero que seja. Então, assim, essas seriam as críticas programáticas, né, à questão do Renan Santos na sua candidatura esse ano. E agora vem o centro do argumento que eu quero colocar, que é o seguinte. Veja, eu comecei o vídeo dizendo que a densidade política criada pelo MBL ao longo desses anos se deveu, em grande medida, a um bom aproveitamento comunicacional e midiático, né, de uma percepção política verdadeira. É verdade que o Brasil, tanto lá em 2014, 15, etc., como agora, esteve e está descontente com a situação, né, que o governo do PT, que é o que praticamente todos os anos do século XXI nos governou, nos deixou e nos traz até aqui. Quer dizer, é uma situação de desemprego estrutural altíssimo, uma informalidade muito alta, a parte empregada da sociedade é muito mal paga, muito mal remunerada, existe um descontentamento muito grande com a entrega paupérrima de serviços públicos contra uma arrecadação tributária muito elevada. Toda essa percepção, ela é conhecida, ela existe, e o MBL, ali então apenas um movimento, soube realmente capitalizar comunicacionalmente tudo isso. E capitalizou muito bem, a ponto de conseguir angariar apoios na sociedade, individuais, etc., pessoas que vão lá e pagam, não sei o quê, para se constituir como partido político, o que é um grande feito, né? O problema é o seguinte: você não transforma comunicação em política automaticamente. Né? Uma coisa é fazer bem comunicação política, a outra é fazer bem política. E eu percebo que as novas gerações têm uma confusão muito grande, muito estabelecida entre o que é fazer comunicação sobre política e o que é fazer política. E são coisas diferentes, né? O limite político, né, que você tem como agente político, ele não se modifica na mesma proporção que se modifica o seu alcance de comunicação e mídia, né, na política. Ainda mais hoje, porque, claro, a comunicação é completamente destravada. Qualquer um consegue, eu não, né? Eu tenho uma audiência muito pequena, porque as coisas que eu falo são, né, muito difíceis e, em geral, falo de improviso e sem cortes, sem elementos visuais e tal, essas coisas que transformam a comunicação num apelo, né, mais popular. Então eu não, mas qualquer um hoje consegue, com programas de vídeo, equipes, etc., transformar uma pauta política em algo sedutor, né, em termos comunicacionais. Aí você consegue muita audiência. Você consegue até, naturalmente, criar um movimento que se estrutura a partir das doações individuais, das compras de produto, etc., etc., que vira um partido político. Tudo isso é possível com a comunicação política e deve ser feito, né? Tudo isso é benéfico para quem fizer, entendeu? Vai gerar dividendos comunicacionais que podem ser lidos como dividendos políticos, mas não necessariamente são. Então o que eu acho que vai acontecer, e a perspectiva política para o MBL nessa eleição é de uma grande derrota, naturalmente, que eu acho que eles devem saber e reconhecer que será de uma grande derrota e devem estar almejando algo em torno aí de, máximo 3% do eleitorado, o que para eles está até bastante bom. E vão conseguir isso através de mídia e comunicação, que é o que eles sabem fazer. Agora, política é diferente, né? Qual é a possibilidade do Missão, né, vou chamar pelo nome do partido, qual é a possibilidade do Missão, né, conseguir construir uma rede de alianças
não apenas com outros partidos políticos, mas principalmente com essas entidades não exatamente oficiais, que são representativas de setores sociais do Brasil, e nós somos pródigos em criá-las, temos muitas e muitas, né? Qual é a possibilidade deles fazerem isso virar uma rede não assentada na internet, mas assentada na vida real, né? E que para eles renda voto? É muito pequena, é muito pequena. O pessoal tem tido muito eu tenho reparado, né, que disputa-se muito na internet assim, vai crescer mais o Aldo Rebelo ou vai crescer mais o MBL? Não há dúvida que vai crescer mais o Aldo Rebelo. Por quê? Porque o Aldo Rebelo pode não ter a mídia que o MBL tem, mas o Aldo Rebelo tem a política que o MBL não tem, né? Porque uma coisa é você ser recebido no AgriShow, por exemplo, que vai acontecer provavelmente agora em março, né? Em geral é março, né? Como ele será recebido, com uma pessoa como Roberto Rodrigues ao lado, né? Isso tem um peso que é definidor, entende? E é disso que eu estou falando. Uma coisa é você aparecer na Fiesp, por exemplo, entendeu? E se reunir com o presidente da Fiesp e tratar um diálogo de alto nível entre iguais, que é algo que a campanha do Aldo Rebelo pode conseguir fazer, e disso oferir dividendos políticos, apesar de talvez não dividendos midiáticos. Outra coisa é você sair para a rua e fazer uma manifestação na frente do Banco Master, que eu achei ótima, tinha que fazer, e postar 1 zilhão de vídeos e ganhar 1 zilhão de likes, e isso e aquilo e tudo mais. Qual exatamente o dividendo político que isso tem? É relativamente baixo. Por quê? Por causa do fenômeno da bolha, porque você no fundo está fazendo política do algoritmo, porque você no fundo, porque isso não é uma política, porque isso no fundo é uma inconsistência política. Qual o segredo para transformar as consistências comunicacionais em consistência política, né? Existe isso. Quem aprendeu a fazer isso muito bem foi o Jair Bolsonaro, que, aliás, é a tarefa à qual o PT tem se dedicado nos últimos tempos, né, transformar a sua consistência política, que o PT tem, muito grande, muito capilarizada pela sociedade, em diversas instâncias, né, representativas, e tenta, né, transformar isso em objetos midiáticos que façam sentido para a juventude, etc, etc. Com uma taxa de sucesso, aliás, muito baixa no caso do PT. E no caso do bolsonarismo, foi uma taxa de sucesso muito alta, por quê? Porque, o bolsonarismo entendeu, né, essa quase vulgaridade da comunicação digital, essa hiperproximidade, essa necessidade de falar como se estivesse, né, dentro da mente da pessoa, como uma mídia que não é uma mídia. Isso o bolsonarismo soube entender, né? E conta-se histórias aí de que o Bolsonaro fazia chamadas de WhatsApp, de vídeo, né, com eleitores, assim, tipo, parava canteiro de obra, né, em 2018, né, parava canteiro de obra, um operário chamava todos os outros, parava a obra para olhar no celular do cara, porque o Jair Bolsonaro, candidato a presidente, estava ligando para ele. Isso cria nas pessoas um efeito de, meu Deus, isso nunca me aconteceu, é nesse cara que eu vou votar. Então aí sim você tem uma transferência daquilo que é efeito comunicacional para efeito político e se traduz em voto, e vejam vocês a votação que o Bolsonaro teve em 2018. Não se esqueçam de que o Bolsonaro tinha tanta certeza de que ia ganhar aquela eleição que ele falou em situações de entrevista, muito antes dele estar na liderança da pesquisa, a pesquisa percebeu isso tardiamente até, ele dizia, talvez eu ganhe no primeiro turno. E de fato quase ganhou no primeiro turno mesmo, né? Porque ele sabia que isso era um nível de mobilização que não existia. Não por outra razão, ele chegava nos aeroportos, né, nas suas viagens, e era saudado aos gritos de mito, 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 por multidões. Multidões. De onde vinha aquilo? Vinha da comunicação digital diretíssima, sem nenhum intermediário. Porém, o que raios fazia que a comunicação digital direta, sem intermediários, do Bolsonaro funcionasse como, né, de fato funcionou? O fato de que ele tinha toda uma vida política construindo pequenas alianças invisíveis com as instâncias representativas da realidade da política no Brasil desde muito tempo antes.
Então, isso que o MBL olha, interpreta e diz, bom, isso eu sei fazer melhor ainda, portanto, eu terei benefícios políticos, né, relevantes a se auferir, né, porque eu sei fazer essa comunicação e essa é a forma nova de fazer política, não é uma conclusão 100% certa. Então, diante do fato de que a perspectiva, né, vamos dizer assim, programática deles, para surpresa de ninguém, é muito pequena, muito limitada, né, nós temos aí o seguinte, quer dizer, então eles dizem, mas o nosso isopor político, né, a nossa cena, a nossa aparência, né, será suficiente, porque com a nossa aparência, a nossa mídia, a nossa comunicação, ganharemos. Muito dificilmente. Provavelmente isso não vai acontecer. Né? Quando eu falo ganharemos, não é ganhar a eleição, porque não vão ganhar, mas assim, de terão uma votação significativa. Provavelmente isso não vai acontecer, porque falta o feijão, né, que eles ainda jovens na política, porque a política você não fica maduro em 10 anos, você amadurece na política em 30 anos, mais até talvez, dependendo da situação. Então é óbvio que eles estão no caminho certo se a intenção for a de eleger mais deputados, fazer bancadas estaduais e federais, né, construir alianças aí com os governos locais que eles conseguirem entrar, etc, etc. Tudo isso e lançar a candidatura para presidente para puxar o nome, etc. Isso aí são perspectivas legítimas e que são realistas para o caso do MBL, do Renan Santos, do Missão. Afora isso, quer dizer, o que pode estar acontecendo é que esse universo do MBL está restrito a uma autoilusão ainda muito forte de que, passando mensagens, capacitando pessoas, né, fazendo uma campanha bonita na internet, blá, 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 vão conseguir transformar isso em dividendos políticos. E a história nos ensina que não é assim. Inclusive a história recente, já com esses elementos incluídos, embutidos nela. É isso. Bom, era o que eu tinha para dizer a respeito da candidatura do Renan Santos. Aberto a comentários, como sempre, por favor, façam se quiserem, a gente vai discutindo todas essas candidaturas novamente aí ao longo desse imenso ano de 2026 aí, que nós teremos aí até o final. Obrigado, pessoal, até a próxima.